Obrigada a todos por estarem aqui, porque esta palestra me veio de uma inspiração muito grande, porque eu simplesmente não sabia como que eu ia combinar esse tema de suicídio com espiritualidade. E eu tenho sido guiada a falar mais sobre suicídio, e eu tenho sido guiada a falar mais sobre espiritualidade. Eu dou palestras em Boulder, mas porque a plateia é uma plateia que eu não sinto confortável de compartilhar a espiritualidade com eles, eu acabo ensinando mais sobre neurociência, psicologia e estratégias para lidar com estresse, para lidar com suicídio. Então, quando o Sr. Tadeu me convidou para falar aqui, eu tive aquela aviso, essa é a oportunidade, Eliana. Essa é a oportunidade de você trazer a espiritualidade, porque eu não poderia estar aqui conversando com vocês se não fosse a espiritualidade. E eu vou explicando um pouquinho o que vai acontecer aqui hoje. Próximo, por favor. Pergunta: alguém aqui já perdeu alguém para suicídio? Por favor, levante a mão. Mantenha sua mão levantada, por favor. Alguém aqui já considerou ideia de suicídio, ou teve pensamento de suicídio, ou sentiu aquele ímpeto de, eu quero me matar? Levante a mão, por favor. Mantenha suas mãos levantadas, por favor. Alguém aqui está preocupado com algum ente querido que talvez esteja passando por alguma dificuldade, que talvez você está preocupada, talvez essa pessoa vai fazer alguma coisa estúpida? Levante a mão. Agora, olhe em volta. A gente não está sozinho. E é importante que a gente fale sobre isso. Tire o estigma disso. Porque dor emocional é real. Dor emocional mata. Então é importante que a gente encare isso pelo que é. São pessoas que estão com dor, são pessoas que estão se sentindo à beira de desespero e precisamos de ajuda. Por que eu falo precisamos? Vocês vão saber. Por favor. Eu tenho que fazer esse disclaimer porque, como speaker, é importante que vocês entendam, eu não sou expert, ok? Para suicídio. Eu estou trazendo a minha experiência e compartilhando com vocês. Se alguém precisa, essas informações são reais e, por favor, compartilhe com quem quer que seja que vocês conheçam, que talvez precise disso. E, infelizmente, eles não têm em português, mas eles têm em espanhol, ok? O meu técnico está falhando um pouco. Essa foto foi tirada no meu casamento com meu primeiro marido. E 1 ano e 1 mês depois que essa foto foi tirada, a única sobrevivente fui eu. Porque eu tive um acidente de carro na Rodovia da Morte, em Santa Catarina, e eu fui a única que sobrevivi.
Eles todos morrendo já é horrível. O problema é que eu vi eles morrendo. E o fato de que eu sou dentista me deu condições de ser também parte do Primeiros Socorros. Então, eu é que acessei o meu pai, minha mãe e o meu marido. Eu estava sentada no assento dos passageiros, meu marido estava dirigindo o carro e os meus pais estavam sentados no banco de trás. Minha mãe e o meu marido faleceram no momento do impacto. Meu pai faleceu no caminho do hospital. E eu é que fechei os olhos dele quando ele faleceu, porque, se vocês sabem, no Brasil a gente não embalma os corpos, né? E as pessoas são enterradas 24 horas depois do falecimento. E eu pensei, eu não quero ele de olho aberto no caixão. Olha as coisas que a gente pensa. Então, eu que fiz o primeiro acesso, eu que reduzi algumas fraturas da minha mãe, porque eu achei que ela estava viva, eu queria que ela estivesse viva. Então, eu fiz a redução de fratura. Interessante que eu estava com as mãos ensanguentadas, porque eu estava sangrando, né? Só que, por conta de trauma, o nosso cérebro é uma coisa interessantíssima. Eu não lembrava da cor vermelha. Eu lembrava que eu fazia assim para tirar o sangue que estava descendo no meu olho, e eu olhava minha mão e eu não via cor vermelha. Para mim era chuva, mas não estava chovendo. Estava garoando um pouquinho, mas não era chuva que ia estar descendo nos meus olhos. Então, o cérebro é interessante. E eu quero, então, explicar para vocês uma coisa a respeito do cérebro, ok? E isso é parte das lições que eu gosto de ensinar, porque quando você está naquela onda do desespero, saber como o teu cérebro funciona ajuda, tá? Então, eu vou ensinar algumas coisinhas. Memória, imaginação, sonho e pesadelo, para o cérebro é tudo decodificado na mesma área que é decodificado realidade. Como é que é? Exatamente. O que significa que cada vez que eu lembrava que eu estava de volta naquele acidente, que eu estava olhando para todo mundo morto à minha volta, para o meu cérebro era como se estivesse acontecendo tudo de novo. Porque tem outro detalhe que o cérebro faz. Passado e futuro não são reconhecidos pelo cérebro como passado e futuro. É tudo reconhecido como presente. O que significa que hoje, quase 34 anos depois, quando eu falo sobre esse acidente, quando eu compartilho sobre esse acidente, eu estou vendo eles todos à minha volta mortos de novo. E essa é a base do PTSD, ou Síndrome Pós-Traumática de Pânico, onde o teu corpo literalmente te rapta e te leva de volta para aquele momento aterrorizante, qualquer que seja ele. Pode ser um trauma de T maiúsculo, como pode ser um trauma de T minúsculo. O dia que briguei com o fulano e o fulano falou uma coisa horrorosa e eu fiquei super magoada. Isso também é trauma e que vai ficar acompanhando você. Eu lembro aquele dia que a minha mãe, que meu pai, que fulano, tudo isso é trauma. Tudo que você se lembra que machucou, vai ficar machucando enquanto você ficar lembrando. Espera lá, então, que negócio é esse? Então, à medida que eu fico lembrando das coisas, eu vou ficar doendo? Desculpa, mas é.
Então, como é que eu faço? Como é que eu posso viver a vida, ir para frente com tristezas, com traumas, com machucados, ressentimentos? Isso é uma das coisas que eu vou ajudar vocês a entender como que você pode fazer, tá? Porque é possível. Hoje, eu posso falar sobre esse acidente e não perder controle e me rasgar inteira. Eu lembro, eu vejo, eu estou enxergando tudo, mas eu não estou sendo raptada por essas emoções, ok? Então, se eu consigo, qualquer um consegue, ok? E eu passei por ataque de pânico, ataque de ansiedade, agorafobia, que é medo de sair de casa, depressão clínica e suicídio. Por quê? Eu sou espírita desde 1987. Como que eu sei? Que esse evangelho pertencia à minha mãe. Eu e ela fazíamos evangelho no lar juntas. Foi dada a ela por uma amiga, querida Dona Maria. Quero convidá-la para juntas, de mãos dadas, seguir as pegadas do Mestre Jesus. Vamos lá? Maria Elisa, janeiro de 1987. E ela faleceu de câncer. Foi a primeira pessoa que eu conheci que faleceu de câncer que era próxima, sabe? E ela foi quem introduziu minha mãe, católica apostólica romana, que ia para a igreja todo domingo. Eu sou crismada, batizada, eu participei de encontro de adolescentes, encontro de jovens na igreja, e em 1987 minha mãe foi introduzida para o espiritismo. E eu fiquei envolvida porque minha mãe não dirigia carro em São Paulo, então eu é que a levava. E aí, então, eu sentava no fundo da sala porque eu acabava dormindo nas palestras, até que eu falei com a dirigente da casa pedindo perdão que eu dormia. Ela falou, não, minha filha, tudo bem, você está trabalhando. Eu falei, o quê? Né? Mas tudo bem, essa é outra história. Mas o lance é que, apesar de eu ser espírita desde essa data, eu pensei em me matar. Porque viver a vida com esse vídeo de todo mundo morrendo à minha volta, meus pais gritando, vai bater, era horrível. Próximo, por favor. É onde, então, a gente entende aqui o cérebro, ok? Bem rapidinho, porque isso aqui não é para ser didático. Imagina que o nosso cérebro reacionário é que nem um tourinho vermelho, que fica todo estressado, sabe? Oh, meu Deus do céu, eu estou atrasada. Eu quero chegar aqui às 7h30, porque eu falei para o seu Tadeu que eu ia chegar às 7h30, mas o meu GPS fala que eu vou chegar lá às 7h45. Estou 15 minutos atrasada. Quem que ativa? Esse cara ativa. Se você desce a calçada e vê um carro à tua frente e você pula para trás, quem que te ajuda a pular para trás? Esse aqui. Então a gente não quer desligar o sistema reacionário, ok? É importante. E eu vou contar qual é o problema com ele quando ele não desliga. E no córtex pré-frontal, então, primeiro, o Red Bull, né, o tourinho vermelho, ele mora no sistema reacionário, que é a amígdala, ok? E a amígdala é no meio do cérebro reptiliano. Tá lá o tourinho, tá bom? No cérebro pré-frontal, que é um cérebro mais desenvolvido, a gente tem o hipotálamo, que é o banco de memória. E você tem a corujinha, que é o discernimento, que é o pensamento e tudo mais. No seu cérebro pré-frontal, quem está lá é a intuição, o pensamento e a memória, ok? A grosso modo. O problema é que quando esse aqui está ligado, esses estão desligados.
Vocês já tiveram aquele momento onde está tudo acontecendo, você tem que pegar as crianças para a escola, tem um monte de coisa acontecendo, você está no trabalho, um monte de gente mandando e-mail, tocando telefone, e alguém fala, o que você acha que podemos fazer a respeito disso? Você vira e fala assim, no momento eu não posso pensar, eu não consigo pensar. E é verdade, porque isso aqui está desligado. Então você não consegue pensar, porque esse aqui está ligado. Então o que fazer? Desliga o bichinho. Porque automaticamente, no momento que você desliga o sistema reacionário, o sistema pensante liga. Ok. Desligar, legal, mas como que eu faço? Vou explicar. Antes que a gente avança, tá vendo tem o tentáculo de trauma do polvo? Ok. O que acontece? Minha filha fez esse polvo para mim aqui, bonitinho. Mas o tentáculo de T de trauma, o que acontece é o seguinte, quando você tem um trauma, todos esses elementos no seu cérebro vão reagir em uma maneira absurdamente exacerbada. Trauma fica, se for um trauma que é trauma porque o bolo caiu no chão e agora eu vou ter que fazer tudo de novo, qualquer que seja o trauma, trauma porque uma pessoa te esqueceu, uma pessoa te abandonou, qualquer trauma, família que morreu, acontece isso. E de repente o que acontece? Qualquer coisa é um motivo de trauma. Coitado do meu filho mais velho, porque ele pegou o tranco, né, de quando eu estava ainda lidando com depressão clínica, e um leite derramado virava tragédia. Já pensaram nisso? Presta atenção, se por um acaso você está reagindo exacerbadamente por uma situação que é muito pequena, presta atenção, você talvez está lidando com trauma e não está sabendo, tá? E aí o que acontece também? Trauma também afeta a memória. Por quê? Quando meu filho começou a aprender a dirigir, eu morria de medo. Cada vez que ele saía pela porta, de que ele não ia voltar. Por quê? Acidente acontece. E aí quando esse aqui falava, Eliana, não fica tão nervosa, ele vai ficar tudo bem. Você não sabe, entendeu? Porque acidentes acontecem. Então, a memória fica deturpada também por causa do trauma. E aí, o sistema pensante, tudo que você pensa é o quê? Tragédia. Então, a vida não era muito fun, mas tudo bem, porque a gente progride, tá? Próximo. Solução. Acalmar o cérebro reacionário. E aqui estão algumas soluções práticas que, quando eu dou palestra visando isso, eu dou exercícios em cada um desses, inclusive tapping, tá? Mas hoje eu vou concentrar na fé. E para eu contar essa história, como que a fé entra, tá? Antes que eu comece a contar a história, deixa eu falar uma coisa bem rapidinho sobre respiração, tá? Respiração, existem pesquisas que demonstram que quando você respira fundo, o teu cérebro recebe uma mensagem imediata, adoro essa palavra, imediata, de que é seguro relaxar. Então, para de produzir adrenalina e cortisol, que são os hormônios estressantes. Só preciso respirar? Sim. Por que eu tenho que pensar em respirar? Por quê? Na hora que você está estressado, se você notar, a sua respiração é rasa. Você não consegue respirar fundo com a parte maior do seu pulmão. A sua pulsação aumenta, porque é tudo reação da adrenalina e do cortisol, hormônio estressante no teu corpo. Então, na hora que você respira fundo e o cérebro recebe a mensagem, podemos relaxar, ela está respirando fundo. Então, você força respirar fundo.
Quando o Chris teve que ir para emergência no outro dia, um tempo atrás, eu ficava, respira fundo, Eliana, senão você vai matar esse cara. Que eu estava brava com ele. Mas não, eu respirei fundo, ele está vivo, está bem aqui, está tudo bem. Entendeu? Respira fundo, ok? Se vocês não lembrarem de nada dessa palestra, mas lembrar disso, de respirar fundo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão diminuindo o cortisol, a adrenalina do teu corpo e imediatamente, de novo a palavra imediatamente, que eu adoro nesse contexto, vocês estão produzindo dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. O que é isso? Hormônios de sentir bem. Mas, por favor, eu quero dopamina, eu quero ocitocina, serotonina me ajuda a ir para dormir, endorfina me dá energia, eu quero mais, ok? Então eu espero que vocês lembrem disso. Mas agora vamos no próximo. Por que eu pus isso aqui? Tem uma história. Eu tentei me matar 3 vezes. E eu sou espírita. E eu sei que morrer, me matar, não termina a história aqui. Piora. E apesar disso, eu tentei 3 vezes. Numa das vezes, na segunda vez, eu peguei o carro que nós tínhamos, na época estávamos na Flórida, e o Chris tinha ido pôr o Nicholas para dormir. O Nicholas, meu filho, ele estava com 3 anos na época. E eu peguei o nosso carro e saí voando, pronta para enfiar aquele carro numa parede, numa árvore. E eu estava com tanto ódio. Isso foi na véspera de Natal. E Natal é fogo. Essas coisas de holidays, eu não vou xingar aqui, mas é um SHIT, entendeu? Porque é duro. E era muito duro para mim, porque eu estava no auge da minha depressão clínica e eu estava muito mal. E esse vídeo da minha família morrendo estava muito forte dentro de mim. Então eu peguei o carro e eu fui na I-4 que liga Tampa para Orlando. Não tinha ninguém na rua. Véspera de Natal. Todo mundo estava o quê? Descansando, esperando para o dia seguinte ou celebrando, né? E eu estava xingando, gritando, uivando, maldizendo Deus, maldizendo meu pai, minha mãe, Ricardo, que me largaram sozinha naquele carro. E eu estava falando, eu fui tão ruim nas outras vidas que eu merecia isso. Eu estou sendo punida. E eu lembro que eu estava dirigindo e eu batia no dashboard do carro. Eu gritava tanto que eu estava ficando rouca de tanto gritar. E eu estava correndo, feito uma louca, em direção a Tampa, porque a gente morava entre Tampa e Orlando. Nenhum policial me parou. Eu não fui fora da avenida, nem nada, da I-4, nem nada, porque eu pensei, eu não quero matar ninguém, então eu estava pensando onde que eu posso enfiar esse carro, que eu não vou causar a morte de outra pessoa, porque eu estou louca, né? E eu não achei ninguém, não achei um lugar bom para fazer, entendeu? Mas na hora que eu cheguei lá em Tampa, 10 minutinhos, eu resolvi, então, voltar para casa pelo meio, pelo interior, que daí, assim, eu estava com a esperança de que os faróis e os stop signs iam me obrigar a diminuir a velocidade. E ajudou. Eu fui mais devagar, mas eu estava exausta, eu ainda estava cansada. E aí,
quando eu parei na Parsons Avenue, é uma avenida que tem lá, que você vê farol até perder de vista. A Flórida é muito flat, né? Não tem montanha, não tem nada disso. Então, era assim, uma retona cheia de farol, né? E estava tudo farol vermelho. E eu parei, pus a minha cabeça no guidão, e eu escutei a voz do meu marido, do Ricardo. Aí ele vira para mim e fala: Gracinha, me desculpa que você tem se sentido tão sozinha. Me desculpa que você acha que você tem estado sozinha esse tempo todo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. E o que está acontecendo não é punição. Aí eu levantei e eu fiquei assim, eu estava com medo de virar meu rosto para ver se ele estava ali ou não. E ele falou mais uma coisa. Eu não posso te dizer por que você teve que passar por tudo isso. Mas eu posso te confirmar, não é punição. Aí, lógico, eu olhei e me desapontei porque eu não vi ele, entendeu? Eu escutei, mas não vi. Eu falei, Cacilda, tudo bem. E aí, no que eu olhei para essa Parsons Avenue, todos os faróis a perder de vista estavam verdes. E a razão que eu gosto de verde, eu uso verde, porque verde é o chakra do coração. Eu olhei aquilo assim, depois eu olhei para cima e vi chuva de meteoros. Quando eu fiz um Google para ver se teve mesmo uma chuva de meteoro, que eu não fantasiei a chuva de meteoro, teve uma chuva de meteoro naquela época na Flórida, eu não sabia. Chuva de meteoro. Eu nunca tinha visto chuva de meteoro. E quando eu contei isso para o meu terapeuta de lá, junguiano, que hoje em dia é meu mentor, ele disse o seguinte, que em psicologia junguiana, chuva de meteoros significa heaven coming to earth, paraíso vindo para a terra. Aí, eu dirigindo para casa e pensando, puxa, o Cris vai estar puto comigo quando eu chegar em casa. Ele vai brigar comigo, porque eu saí de casa na louca, né? Ele estava pondo o Nicolas para dormir, então ele não me viu saindo. Ele chega lá, cadê Eliana? Cadê a chave do carro? O carro não está lá e eu não estou lá, e a gente tinha brigado, eu tinha ficado doida antes daquilo. E aí eu pensei, ele vai ficar muito bravo comigo. Ele vai brigar mais ainda comigo. Aí eu escutei a segunda voz daquela noite, que não era o Ricardo, era uma outra voz, que chegou e falou assim, olha, quando você chega em casa, você conta para ele tudo o que aconteceu. E daí eu falei, mas aí só isso? Eu falei assim, se ele te perdoa ou não, isso é com ele, tá? Mas peça desculpas, porque o que você fez foi muito cruel. Principalmente porque ele tem história de suicídio na casa dele. A irmã dele se matou 1 ano e 1 dia antes da minha família morrer. Muita coincidência, né? Coincidência. E aí eu falei, tá bom. Então eu cheguei em casa, ele estava no escuro, na sala, chorando, com a cabeça entre as mãos, assim, e eu ajoelhei na frente dele, eu contei tudo o que aconteceu do momento que eu peguei a chave do carro e saí de casa, e ele escutando. E eu falei, desculpa, me perdoa. Aí ele olhou assim, os olhos marejados de água, e falou, tá, nunca mais faça isso, porque foi muito cruel. Mas eu estou feliz que você reencontrou sua fé.
Então, essa história de fé é importante porque para eu estar aqui de pé em frente de vocês é porque eu não sucedi naquilo, tá? Aí a última vez que eu quase me matei, provavelmente estava tendo uma depressão pós-parto associada com aquilo, porque a minha filha estava com 8 meses, meu filho estava com 4 anos. E eu estava escrevendo uma carta para eles de despedida, porque eu estava ao ponto de tentar me matar de novo. Então, isso era quase 1 ano depois daquele episódio. Então, aquelas mensagens todas que eu recebi do Ricardo, dos anjos, das chuvas, de meteoro, não valeu para nada? Não. Porque eu estava pronta para fazer de novo. Porque é horrível viver a vida naquele desespero. E depois de tudo que eu fiz, depois de terapia, livros que eu li e todas essas mensagens que eu recebo, sendo espírita e tudo mais, e eu ainda me encontrava de novo naquele buraco, de novo naquele buraco, de novo naquele buraco. Cansa. Lutar cansa. Lutar contra os seus demônios internos cansa. Então, eu entendo quando alguém chega para mim, que hoje em dia eu trabalho como counselor, né? E eu ajudo muita gente que vem para mim, que trabalha comigo, que estão assim, desesperados. Eu trabalho com um pai cuja filha de 16 anos morreu há 2 anos atrás. Eu trabalho com uma cliente que ela foi molestada pelo pai. Eu trabalho com outro cliente que foi gang beaten, com trauma craniano por conta disso, com um baseball bat, em Vegas. Cuidado quando você vai para Vegas. Entendeu? Então, tudo isso é fácil? Não é fácil. É fácil ser quem eu sou? Não é fácil. É fácil ser quem vocês são? Não é fácil. Porque a gente sabe que essa terra não é terra de férias. É de aprendizado. É de testar a resiliência. Tem um dizer no livro do I Ching que eu adoro. Valor que não atestado a ferro e fogo não tem valor. Quando você acha que você não tem mais esperança, e você então busca a esperança. Quando você acha que você não tem mais coragem, energia, busca aquela coragem, busca aquela energia. Que aí é que a gente cresce. Aí é que a gente fortalece. Ah, muito linda, Eliana. Nice. Legal falar. Mas na hora do vamos ver, como é que eu faço? A última vez que eu quase me matei, e foi a última vez, ok? Maria estava com 8 meses, Nicolas estava com 3 anos. E eu estava na cozinha, escrevendo a carta, todo mundo dormindo, e eu estava pedindo desculpas para o que eu ia fazer, porque eu estava me sentindo horrível como mãe, que eu gritei com o Nicolas sobre leite derramado, porque eu estava de saco cheio de trocar fralda, porque whatever, né? Alguma coisa mundana que a gente acaba fazendo ficar grande na nossa cabeça e parece horrível. O que quer que seja, eu estava me sentindo horrível como mãe, como pessoa, como esposa, como amiga, como irmã. E eu falei, todo mundo vai ficar melhor se eu não estiver aqui. E é essa carta que eu estava escrevendo.
Mas a certo ponto eu pus a mão na cabeça assim, eu falei, Deus, você sabe que eu não acredito que suicídio é o fim da dor. Mas eu não sei o que fazer. E o meu terapeuta já me dizia que suicídio, pessoas que entretêm suicídio, é porque elas estão buscando mudança. Morrer é uma mudança. Vamos lá, vamos dizer, é verdade. Você está vivo, no próximo passo você está morto. Então mudou, né? Só que no Espiritismo a gente sabe, muda para pior. Mas mesmo essa potencialidade de que muda para pior não estava me segurando. Mesmo eu tendo um menino lindo de 4 anos com covinha no rosto, não estava me segurando. Mesmo tendo uma menina linda, 8 meses, que provavelmente precisa da mãe muito mais tempo. Hoje ela tem 25, ainda precisa de mim. Entendeu? Não estava me segurando. Eu estava escrevendo a carta, dizendo tchau. Vocês vão ser melhores se vocês tiverem uma mãe diferente. Vocês vão ser melhores se você tiver uma esposa diferente. Vocês vão estar melhor se vocês tiverem uma amiga, uma irmã diferente. Não eu. Eu estou muito quebrada. Eu estou cansada. Quando eu pus a mão nos meus olhos, se vocês já fizeram isso, se você simplesmente fecha o olho e tem luz, você enxerga a luz através das suas pálpebras. Mas quando você põe a mão na frente dos seus olhos, fica preto, preto, você não enxerga nada, nada. Só que quando eu fiz isso, e eu falei para Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu vi uma luzinha vindo, crescendo, e era a imagem da minha filha de 8 meses, sorrindo, e veio, passou por mim como se fosse bruma da manhã. E aí eu vejo outra luzinha ali no fundo, daquela negritude, crescendo, crescendo. Era o meu filho de 4 anos, com covinha, lindo de morrer, e passou por mim como névoa. E aí eu chorei. Chorei de soluçar, chorei de... Eu estava de joelhos no chão da minha cozinha. E aí eu amassei a carta e fui dormir na sala. Porque ele tem sono leve, eu não queria dormir e acordá-lo, né? Mas eu fui para a sala e deitei. E essa foi a última vez. Então, como que a gente pode sair da beira do suicídio para ir para o outro lado, onde tem esperança e não suicídio e talvez até cura e solução e coração quentinho? Porque é um pulo muito grande. Quando você está na beira do abismo e do outro lado tem esperança, estou vendo, tem luz, estou vendo, mas não, parece que eu não consigo chegar lá. Como que eu chego? Ponte é oração. Essa é a ponte, essa é a conexão que me foi dada naquela inspiração, quando eu conectei o que fazer com a espiritualidade. Porque uma das coisas que eu fiz nessas duas histórias que eu contei para vocês é a oração. Deus, eu não consigo fazer sozinha. Deus, eu preciso de ajuda. Por que que eu tive que ver tudo isso? Por que que eu tenho que ter esse vídeo rolando na minha cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana? É uma forma de oração. Tem várias formas de oração, tá? Eu não vou contar todas, eu vou contar só das 3 que é as que eu uso, ok? Súplica. Todo mundo pode fazer uma oração de súplica. Deus, eu preciso de ajuda.
eu não consigo sozinha. Como que eu faço? É uma oração de súplica. Aí, quando você verbaliza, no teu cérebro, quando você verbaliza uma coisa, o que desliga? Então, quando você reza, você está conectando com o seu córtex pré-frontal. Olha aí. E o que está desligando? O sistema reacionário. Eu precisei aprender isso, né? Mas a gente pode usar súplica. Deus, esse está muito pesado nos meus ombros. Pode tirar, por favor? É duro lidar com câncer. Pode tirar esse câncer de mim? 2017 eu fui diagnosticada com câncer. Eu lembro caminhando nas trilhas e rezando. Deus, se eu vou morrer, então me dá pelo menos 6 meses para eu acertar as coisas. Me deu mais do que 6 meses. Estou aqui. Quase 9 anos cancer free. Entendeu? Súplica. Lembra disso. Ok? Resignação. A oração da resignação que eu sempre adoro é deste livro aqui, que fala, Deus, se for possível tirar esse fardo dos meus ombros, tire. Se não for possível, me dê forças para suportar sem reclamar, porque daí assim eu não perco o fruto que essas lições estão querendo me dar. Estes desafios estão querendo me dar. É a oração de resignação que eu repito sempre, que vem deste livro aqui. E aí, o próximo passo, gratidão. Eu rezo como se o que eu quero já aconteceu. Lembra que eu falei do cérebro? Imaginação, realidade. Memória é realidade, sonho e pesadelo é realidade. Então, se a imaginação é realidade, esta é a minha realidade daqui para frente. Porque do momento que eu acalmo este cara aqui, eu consigo ter escolha. Então, eu posso escolher que pensamentos eu vou ter dentro de mim. Eu posso escolher que sentimentos eu vou ter dentro do meu coração. Eu posso escolher exatamente com quem que eu vou falar, com quem que eu não vou falar. Se eu ligo a televisão para ver o que está acontecendo no mundo, essas loucuras todas, ou não. Eu posso, então, fazer escolhas baseadas não no sistema reacionário, mas no sistema pensante. Porque daí eu posso lembrar o que é uma bênção na minha vida. Eu posso lembrar coisas boas que me aconteceram. E na hora que eu lembro das coisas boas, dopamina vem. Certo? Então, eu vou fazer uma oração de gratidão agora para vocês. Eu estou profundamente agradecida por cada um de vocês. Eu estou profundamente agradecida de estar viva. Eu estou profundamente agradecida que, apesar das sequelas que eu tenho do acidente de carro, eu posso ir ver a Márcia cantar e dançar feito uma louca. Eu estou profundamente agradecida que eu não me matei. Porque hoje eu tenho uma filha de 25 anos e um filho de 29. Sabe o que eles me falam? Mãe, tantas vezes eu vejo você em mim, nas coisas que eu faço, e eu tenho orgulho. Se eu tivesse morrido quando eles tinham 4 anos e 8 meses, eles iam poder falar isso? Não! E eu sou a melhor mãe que eles podiam ter. Então, ficar é importante, porque você não sabe o impacto que você vai causar lá na frente. Hoje você pode estar sentindo como se fosse uma merda.
Okay? Vamos falar? Você pode estar sentindo que você não é lá o rei da cocada preta, entendeu? Que você acha que isso é uma droga, que ninguém vai sentir sua falta. Errado! Você faz falta. You matter. Você é importante. Se você não é importante para você aqui agora, você é importante para alguém. Lembra disso. Ah, mas eu não consigo lembrar. Na hora do desespero eu não lembro de nada. Então respira fundo. Ok? Obrigada, gente. Obrigada.